Bem-vindo ao DWRcast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, que está sempre comigo, Tchan, tá exausto? Tô. Muito bom, adorei. E hoje a gente vai falar... Tem que ser educado, né? Tem que falar com educação. Tem que ter um mínimo de decoro, na verdade. Tinha que falar do Tchan antes do bem-vindo. O Tchan é sempre o início. Mas eu não sou da raça dela, então não tem problema. É verdade. O que a gente tá veio fazer aqui hoje? Um dos Tchan, melhores... Tá um dos melhores episódios verdade. Da terceira temporada inteirinha. Utopia. Utopia, gente, cara, que é, assim como o nome diz, que delícia. Uma utopia, é um estado de graça, um estado de perfeição, um estado de felicidade. Exatamente. Que é poder ter aí a reentrada de um personagem tão icônico, impactante, quanto o mestre, em Nossa. especial quando ele é feito por ninguém menos que Sir Derek Jacob. Não é só Derek. Não. É Sir. E a gente vê ele aí... Gente. Nossa, esse episódio é muito bom. Meu Deus do céu. É indescritível quase o quão bom. Não, é ridículo. É utopia, porque é muito bom. Você vê no jeito que o Derek interpreta, tipo, quando ele é o professor, quando ele é o mestre, né, Dá cara? pra ver a diferença e assim, é inegável o talento deste ator. Chega a ser injusto. Não que os outros é o puro creme britânico da rainha. É o puro creme de custard, né, cara? Exatamente. Não, mas eu vou te falar que todos os atores, eles são ótimos. O Lieutenant é ótimo. Não, gente. O todo autor é bom ator. O John Barrowman é ótimo também, a Martha também, a Freeman. Freeman. Mas, cara... O Derek rouba demais a cena, Ele rouba cara. Não, é ridículo. Não, vamos segurar a empolgação. Vamos segurar. É difícil quando tem Derek Jacob no episódio. Difícil. E John Sim. E o mestre voltando. Porque esse também é talento inegável, na verdade? Sim, é complicado. É difícil. A volta do mestre com esses dois monstros sagrados. Nossa senhora. Britânicos, deixa qualquer um empolgado. A gente não tá conseguindo segurar a empolgação, porque realmente é muito foda. Mas a gente já vai. Vamos pegar aí nossa tarde, vamos colar na tarde, igual o Jack. Isso. E vamos lá pro muito no futuro. Trilhões de anos. O Yana. Vamos lá, com certeza. Então a gente vai voltar lá no último episódio de Torchwood. Não de Doctor Who. Não de Doctor Who. De Torchwood. End of Days, que foi o finale aí da primeira temporada que a gente revisou aqui na semana passada. Sim, Você estava aqui com a gente? Estava. Onde a equipe de Torchwood enfrenta o demônio Kaiju. O demônio Kaiju. E depois, Kaiju em Cardiff. Pois é, e depois do Kaiju em Cardiff, a gente tem ali um momento de contração. Isso. E aí o Jack escuta um barulho e sai correndo que nem um louco. Ele não tá nem aí pra Gwen. A Gwen isso tá que lá é falando com ele e ele sai correndo. Exato. Por isso que é importante vocês ouvirem também o uso da BRCast de Torchwood. É verdade. Porque agora tá tudo alinhadinho. Tá tudo alinhadinho, tá tudo uma coisa levando a outra. Sim, assim como foi na série. Porque o que tava acontecendo com o Jack antes dele sair correndo? Tá lá em Torchwood, vocês vão assistir lá pra saber o que tava acontecendo. E aí, beleza, ele sai correndo, ele vê a Tardes, doutor! Tá gritando que nem uma Caraca, e aí, o pobre. Sabe o que é foda? O doutor vê ele correndo, porque o doutor ele parou ali com a Marta pra abastecer, basicamente. Por causa da fenda. A energia da fenda vai dar um pump na Tardes. Aí a Marta fala, Cardiff, quem tá em Cardiff? Ele fala, pra abastecer, tem energia da fenda, não sei o quê. Quando ele vê pela telinha ali o Jack correndo, moça fala amigo da onça, cara. Pra ele caraca! Já dá partida na tarde, tipo, foda-se, amigão, não quero saber. E se o Jack não fosse ligeiro... Ligeirinho, né? Ligeirão. Correu bem. Ele não tinha agarrado a tarde, porque ele engata, ele fica que nem um agarradinho. Lembra dos bonecos agarradinho? Eu tenho agarradinho ainda. Tem vários agarradinhos. Tem os agarradinhos, né? Imagine agarradinho com a cara do de John Jack. Barrowman. É isso. É o agarradinho porque do Jack. Ele fica ali na tarde enganchado, gritando que nem um louco no meio do vórtice, cara. E não, é muito legal porque aparece mesmo a animação do vórtice e ele seguradinho na tarde. Eu queria que a abertura tivesse ele boiando, né? Ia ser muito legal se fosse, vale lembrar que viajar seco assim no vórtice não faz bem, louco, né, cara? Cachoeira. A gente lembra aí que, por exemplo, Salamandro, o End of the World, ele cai no vórtice e ele fica esquisito, fudido, né? Ele já era, né? Ele fica mais esquisito ainda no quadrinho terceiro, pior. porque ele viajou o vórtice inteiro nu, praticamente. De uma proteção do tempo. Exatamente. Não nu de verdade, nu de uma proteção. Não nu, literalmente. Se bem né? que o Jax, ele viajaria nu porque ele é o Jack. Tranquilamente. Mas ele tava com roupa. Ele estava com roupas e uma mochilinha. Sim. E ali, Doctor! Acaba a cena inicial. E aí, quando eles chegam no local, né? O doutor tá vendo, nossa, pra onde a gente tá indo? Bilhões, trilhões, tipo, é 100 muito trilhões, 10 lá. trilhões...
1 trilhão, 10 trilhões, 100 trilhões. E a Marta... Mas, gente, que lugar é esse? Você já foi pra lá? E ele, não, nunca fui pra lá, né? Tem lugares que nem os senhores do tempo foram e tudo mais. E quando eles saem da tarde, eles estão na pedreira de Cardiff, na verdade? Claramente. Mais uma prova. A gente saiu de um episódio de Torture, onde a gente tinha um kaiju. Sim. O que já é uma prova grande. Já tá lá, de que tudo de Doctor Who nada mais é que um tokusatsu britânico. E agora a gente vai pra pedreira. A pedreira da BBC. Tá cara, tudo ali, só não vê quem não quer. Claramente um tokusatsu britânico, cara. Só não vê quem não quer, na verdade. E o Jack já está lá jogado no chão, porque é óbvio que ele ia morrer. Imagem passeando, né? Viajando no vórtice daquele jeito, é impossível não morrer. Temporariamente morrer. Né? A gente já viu que ele morreu várias vezes aí, né? No passado. Ele se morre em volta. Ele morre em volta. Conta como morte, né? Porque... Conta. Não, mas é uma... No caso dele é tipo uma morte breve. É, né? Uma morte... Não existe isso. Seja morte matada, seja morte morrida, é uma morte breve. Se bem que depende do impacto e da intensidade, né? Que o kaiju deu uma puxada nele. Então, mas você vê que esse aqui foi menos o kaiju. Esse foi super rápido. Foi logo até porque ele senão, né? O episódio não ia andar. Pois a Marta, né, coitada, tá lá tirando o pulso. Ai, ele morreu, já era, que não sei o que, que não sei o que lá. E ela pergunta, né? Quem é ele? Ele não sabe. Ela não sabe quem ele é. Tá ali tentando, né, ver se tem vida, não tem vida, e beleza, deixa pra lá. De repente, ele dá aquele famoso... É muito engraçado que ele dá a volta quando ela tá perto dele. Aí ele já acorda, já engata, mãozinha velho. no queixo. Oi, Jack Harkness, qual é o seu nome? Eu tô, Mano, a primeira coisa que ele faz quando ele volta da morte é flertar com a Marta. Maravilhoso. Sim, tá certo. Gente, é isso. O Jack não tem tempo a perder, cara. Não. A vida do Jack não é curta, porque tem esse negócio de todo mundo só vive uma vez, a vida é curta. Ele vive várias vezes. Ele é a prova de que você pode ser como é que é, jovens fala? YOLO. Mesmo quando você não live once. É verdade. Pra sempre. You only live many lives. Many lives. Many. Yana, né? You're not alone. Não, mas tô falando Yana, que vai ter Yana nesse episódio também. Falando YOLO, vai ter Yana, né? Exatamente. E aí, beleza, né? O doutor fala, não, já conheço, meu amigo, né? Já viajava comigo, mas viajava comigo e tal. E aí rola, né, aquele momento do tipo... velhos você mudou de rosto. Aliás, a piadinha que tem muito boa. A piadinha é muito boa. Tá o doutor assim olhando pro Jack, o Jack olhando pro doutor, ele fala, doutor, capitão? Aí ele, você andou fazendo uma plástica, aí você mexeu na cara? Aí o Jack, você que me diz. Aí ele, é verdade, eu regenerei, mas... Você não tem essa desculpa, né? Ele fala, viver pra caramba. Tem essa piadinha. Aí ele fala, eu vi o obituário da Rose. Ele, não morreu não, tá no universo paralelo, tá sã e salvo, eles se abraçam. Aquela cena é muito maneira, que é assim, de novo, a gente viu o Jack com o doutor quando ainda era o 9º. É isso, e com a Rose. E aqui já é o 10º, era já é outro ator, tudo, mas você... Vamos pensar em relação a casting, né? É outro ator e outra contracenando. Não, mas não é sobre isso, tipo... É outro ator contracenando com o John Barrowman. Sim. E eles passam a ideia de... Eles se conhecem há muito tempo, eles são amigos. Sim. Aquele abraço deles é muito tipo amigos que não se veem há muito tempo. E é super bonitinho. É muito maneiro. É muito bonitinho o abraço. E claro que o Jack tá preocupado com a Rose, né? Porque, tipo, eles viveram várias aventuras juntos. Inclusive, nesse episódio ele fala, né, que como ele viveu... Porque ele explica, né? Eu tava procurando um doutor, porque eu vivi pra sempre. A gente recebe muitas informações do Jack nesse episódio. Muitas seeds. Muitas né? coisinhas, Tá, o que aconteceu com o Jack? Bom, por exemplo, ele vai contando pra Marta. Ela fala, peraí, mas que história é essa? Ele fala, então, eu viajei com ele, eu fiz uma porrada de coisa, e aí ele me deixou pra trás. Só que por sorte eu tinha esse troço aqui, que é esse manipulador de vórtice, ele não viaja no tempo, não é só ele que consegue, eu também consigo. Eu também posso! Não, mas é um jeito horrível. It's a cheat, né? Fala, cheat, como se fosse trapaça. Porque ele tá trapaceando, tá se jogando, né, do tempo. Não tem classe viajar com manipulador de vórtice. Aí ele fala, mas tudo bem, vai, eu consigo, mesmo sem uma tarde, né? A Marta até fala, e parece... menino disputando qual é o carro mais legal. Super! E ele fala assim, eu tava procurando o doutor... É Boys Under Toys, ela fala. Isso. Aí ele fala assim, eu tava procurando o doutor, porque eu queria encontrar com ele de novo. Por sorte eu tinha um manipulador de vórtice, porque eu já trabalhei na Ciência do Tempo, não sei o quê. Sim, isso. E aí eu resolvi voltar pra 1900 e pouco. Só que eu errei. Eu calculei errado, como todo bom viajante do tempo, e parei em 1800 e pouco. E desde então piorar, eu peguei o caminho longo. Não, porque o que ele fala, pra piorar, fritou o manipulador de vórtice. Então eu fiquei... E eu tive que viver tudo. Eu vivi de lá. 1800 cacetada. Até hoje. Foi passando as décadas, aí ele não diz isso, mas comecei a trabalhar em Tortured. Aí mais pra frente Primeira ele guerra, vai falar... Segunda Guerra, que é um negócio. Mais pra frente no episódio ele fala exatamente isso. O doutor fala, o que você andou vivendo? Ele fala, um pouco de tudo. Primeira, Segunda Guerra...
já morri nas duas, já tomei tiro na cara, já tomei lançada no Já morri de várias corpo, já morri de vários jeitos. Isso é bem lá pra frente, né? Outra coisa também que a gente descobre dele, né, que ele fala, é que como ele passou pelo século, né, 1800 e pouco a 19, né? O fim do 19. Ele cruzou 19, 20 e 21 ali na raça, né? E aí ele fala, como eu passei, né, eu tava aqui esse tempo todo, eu ia lá no condo da Rose, né? Ali, como é que é o nome? Onde ela morava ali, né? Nos predinhos. Nos predinhos, eu sempre ia ali, eu via ela desde criança, eu sempre olhava pra ver se ela tava bem. Nunca falava com ela pra não dar nenhum chabuno do tempo, mas eu sempre checava se ela tava bem. É legal saber isso, É muito né, bonitinho isso, né? Porque depois lá pra frente a gente vai ter também uma cena do Tennant antes vendo a Rose, mas é muito bonitinho ver que o Jack foi lá ver ela pequenininha. Ele também tava zelando, tipo, né? tô cuidando dela, ela tá bem. De vez em quando eu vou lá ver se tá tudo bem com ela. Também tem outra bonitinho. coisa que rola, que sempre que a Rose é mencionada, a Martha vira os olhinhos, né? Então, esse é o nosso problema, né, com o roteirista Davis. Mas isso não diminui nada esse episódio. Lógico que não. Nada diminui esse episódio é maravilhoso e perfeito, porém é muito chato, porque assim, o Jack tem um carinho muito grande pela Rose, eles viajaram juntos. Então, é óbvio que ele vai sentir saudade dela e é óbvio que ele vai ficar preocupado com ela. E aí, tipo, eles têm todas essas trocas e toda vez que aparece a Martha no meio dessas conversas, ela tá com aquela cara de bunda, ela tá com aquela cara de... Não, quando ele fala que ela é loira, só podia ser loira, né? Então, tipo assim... Pra quê? É desnecessário. A Rose é maravilhosa e tem seu valor. A Martha é maravilhosa e tem seu valor. E isso vale pra todas as companions e todos os companions, menos entendeu? Pro Adric. Não, brincadeira. Mentira! Mentira. Todos têm o todos seu valor. Então, assim, é muito chato você ficar botando um outro companion pra baixo. Tipo, caramba, gente, a Martha é maravilhosa. Só ela que não percebe. Daqui a pouco ela vai perceber. Ela vai se ligar do valor dela e ela vai meter o pé. E vai ser maravilhosa. Igual a Rose, porque as duas são maravilhosas, gente. Isso. Você resumiu bem, cara. Todo companion é maravilhoso a seu modo, né? E cada um tem a sua especialidade. Sim. E muito bem, eles vão parar nesse planeta aí que é super longínquo e tudo mais. E tem uma tribo esquisita, né? Os caras diferentes. Future Kind, é o povo Mad do futuro. Max. É o povo do futuro. É o Mad Max. Lembra? Tem uma pegada muito Thunderdome mesmo. Sim, super. É o povo selvagem, né, cara? Cara. É como, imaginem uma versão deturpada dos Garotos Perdidos ali do Peter Pan. Exatamente. Eu acho que é mais ou menos por aí. A gente sabe que a humanidade tá chegando ao seu fim, esse é o fim do universo e tudo mais. Então, não existe nem mais sociedade direito, né? De um lado, a gente tem os humanos, que são de fato que nem nós, humanos e tal, que eles querem sair dali. E tem esses Future Kind ali. Que são pessoas mais selvagens, né? Uma coisa meio Morlock. Isso, boa. Lembrou a gente sempre faz Morlock. A analogia aqui da Máquina do Tempo, que não é à toa, né? Sim. É a Máquina do Tempo sempre de H.G. Wells, né? Exato. Sempre bom lembrar, né, cara? Máquina do Tempo, nós temos os Eloy e os Morlock, né? Que são essa sociedade que se divide. A nossa sociedade lá no futuro longínquo se divide em dois povos. Um que é mais feral, que vive embaixo da terra, que são os Morlock, e um mais infantilizado que vive acima, né, no nosso nível, que são os Eloy, mas enfim, nesse caso não tem a contraparte dos Eloy, né? Não, seria só... Tem só esses Morlocks zoados. Malucos. Mas eles não vivem embaixo da rebeldes. terra nem nada. Não, eles só são rebeldes, eles são selvagens. Ferais. E os dentes deles, né, que denota... Dente de bicho, né? dente de tubarão. E eles Dente de Arlong. Eles... Eu não sei se eles falam, mas eles grunhem. Eles falam. Eles falam e só que grunhem. Eles falam grunhindo. É uma coisa bem assim, né? E beleza, eles estão lá andando, eles fogem desses caras. Aí, vamos pro silo, porque tem um cara, um humano que encontra eles ali no meio e fala, eu vou levar vocês pro silo, vamos pro silo. Enquanto tem esse lance do reconhecimento, do cara que salva eles e tal, a gente vê que tem lá o Sir Derek Jacob, né, esse personagem que é o tal Já somos apresentados pelo um dos melhores atores da Grã-Bretanha. Um dos melhores atores que já passou por Doctor Who, na história inteirinha. E olha que tem muita gente, mas o Derek é... Nossa, não tem o que falar, né? E aí, beleza, a gente tá vendo que tem um professor... Com um assistente. Que tá com uma assistente... que ele tá dentro desse silo, né? Ele tá em algum lugar, tipo, no laboratório dele, dentro desse silo, porque eles estão trabalhando num foguete. Pra tirar a galera dali, né? E ele tá cuidando de toda essa parte, mas você vê que, assim, ele já é um cara mais velho, ele não... Parece que ele não tá conseguindo mais
fazer o que tem que ser feito ali pra salvar aquelas pessoas. Sabe o que eu acho maneiro? Por mais que ele seja um cara mais velho, por mais que você, né, você tá falando aí que parece que ele se esforçava pra tentar dar um jeito de ajudar todo mundo e não conseguia. Parece que ele já tava cansado, Apesar disso, você vê empolgação, né? Esse jeitão animado dele. Você vê que ele é um senhorzinho, mas todo pimpão, né, cara? Todo pimpão, ele é muito pimpão. Ele, chegou alguém? Aí a menininha, né? A Chanto fala, Chan, chegou, dizem aí que ele é um doutor. Aqui tem, acho que alguém fala pra ela, né? Um dos caras Um doutor, aí ele fala... de medicina? Aí, não, parece que é um outro doutor. De tudo. Cientista. Aí você vê que ele fica num nível de empolgação. Animadinho. Não é a Chanto que fala, é quando o cara chega, né? Porque ele tá vendo ali a situação e quando chega esse cara do reconhecimento... O que aconteceu lá fora? Ele foi lá, ele encontrou o trio da tarde. Isso. E salvou eles 3 de ser atacado por esses bichos, né? Esse agente bicho. Os Future Kind, né? O povo do futuro. Então, quando ele descobre que tem um cientista ali, agora ele sai sim, correndo, né? E felizão, né, cara? Agora sim, que delícia, né? Ficou muito empolgado. E a gente também tem a Chantal, que ela também é a última de sua espécie, né? Ela vem de um planeta... É desse mesmo planeta que eles estão. Do planeta que eles estão. Só que só sobrou ela. Só sobrou ela. Tanto ela tá com ele há 17 anos trabalhando juntos já. Tanto que quando a gente chega ali, quando o trio tá andando no planeta, andando na pedreira, eles passam pelo que é aquela colônia, né? Como se fosse uma colmeia. Não é colmeia. É aquela aglomeração ali onde eles ficam. Conglomerado. Isso, obrigado. Essa palavra eu também tinha esquecido. Sim. Eles passam ali pelo conglomerado, o Desmond ainda fica... como é que chama? Aglomeração? Conglomerado? Colmeia? Condomínio? E depois eles falam mesmo que era conglomerado, ele falou, eu sabia, né? E basicamente é assim, esse planeta, o povo da Chanto vivia nesse planeta. Isso! E aí, por conta, né, por conta de problemas que teve no planeta, todos morreram, menos a Chanto. Menos ela. Ela é a última da sua espécie. É muito legal ter essa inserção dela ser a última da espécie. Agora, porque o doutor fala a mesma coisa. Eu também sou a última da minha espécie, né? Sabe uma parada maneira que tem também? Tem um quadrinho chamado Dr. Who The Forgotten. Eu sempre comento esse quadrinho aqui. Que é inclusive com o 10º Doutor. Em que ele vê... A gente tem um flashback de várias aventuras dele em outras encarnações. E tem uma do 8º, durante a Guerra do Tempo. Ele preso numa cela mesmo. E o parceiro de cela dele, o companheiro de cela, é justamente um cara da raça da Chanto. Ai, que maravilhoso! Gente, que legal. Adoraria ver outras pessoas da raça dela. Nunca mais apareceu, né? Não, ela é a última da espécie. Então, mas podia... Se bem que pro mas doutor... antes, né? Ele podia ter viajado pra quando o planeta era bom ainda, não é verdade? Sem dúvida. Então, assim, é muito legal. Eu acho que a personagem dela dá mais ainda profundidade pro professor. Sim, porque ajuda a construir o personagem do professor ali, né? E é muito legal, porque também emula o lance de Doutor Companion, exatamente. Não, mas é o que ele apresenta ela assim, ele fala, essa é a minha amiga, minha companheira aqui que tá comigo há um tempão, Chanto. Isso, e eles estão juntos há 17 anos e tudo mais. E aí, antes deles chegarem, né, ali da sala do professor, eles andam pelo local, eles veem todos os humanos, né? Eles veem a situação. Isso. Eles veem qual é toda a situação ali. Quer dizer, é uma situação muito difícil, na realidade. Porque eles são sobreviventes, né? O doutor até comenta, olha que maravilhoso, né? Os seres humanos sempre voltam, eles sempre dão um jeito de dar a volta por cima e tudo mais. Acho que o Jack, né, que reclama do cheiro. E a Marta, ela tá ali muito de olho, porque ela é médica. Então ela tá procurando... Não, a Marta tá pirando, né? Ajudar, assim, tipo, gente, vocês precisam de mim, eu tô aqui, sabe? Ela tá muito solista ali nesse momento. Então, é bem legal essa introdução. Tem esse menininho loirinho, né? Que depois ele até troca uma frase rápida ali com a Marta, é bem bonitinho e tal. E aí, né, o cara tá explicando que, seguinte, aconteceu isso, essa galera precisa sair daqui, porque esse planeta está sendo ameaçado, tem esses caras aqui, né? Esse cara feroz. Eles são meio esquisitos. E tem esse foguete, só que a gente não consegue fazer o foguete funcionar. Isso é uma coisa maneira também, porque a gente vê que... Por que o professor tá tão empolgado ali com a ideia de ter um outro cientista chegando? Porque ele não consegue mais fazer, o que eu estava falando. Ele chegou no limite. Como a gente sabe que, né, ele é o mestre ali com, né, o arco camaleão em cima e fez o lance de maquiar ele como humano. Em situação nenhuma, em algumas situações ele até falaria isso, mas naturalmente o mestre não teria esse lance de tipo, me ajuda porque eu não sei fazer, tipo, imagina. Eu fui incompetente a esse ponto, porque ele não fala com essas palavras, mas o que o professor fala pro doutor é isso, né, ele fala, me ajuda porque eu não consegui, tipo, a culpa disso é minha.
E eu quero ajudar esse pessoal, eu quero levar eles pra um lugar melhor. Mas eu não consigo. Que é o que ele fala, eu quero levar eles pra Utopia. Isso. Aí o doutor até fala, mas aí você vai curtir Utopia também? Ele fala, não, eu tô velho, eu tô fazendo isso pra eles. Porque o doutor, né, eles começam ali a discutir quais seriam as soluções possíveis. Eles chegam numa solução e o doutor fala, bom, você vai ficar pra trás, você não vai poder ir. É que ele fala, eu tô velho também. E aí é nessa hora que ele fala, eu não preciso, eu não quero ir. Tipo, tudo bem eu não ir. Eu tô fazendo pelos outros. Pra mim já deu todo o esforço do professor Iana pra fazer o foguete pegar, pra levar todo mundo pra Utopia, é puro e completamente altruísta. Eu também acho. E de forma alguma o mestre faria isso. Não, é o completo oposto, porque o arco camaleão mudou ele todo. Lembra, gente, do arco camaleão lá naquele arco que o Fred nem gosta, pouco, imagina. Human Nature Blood, aquela coisa maravilhosa. Que a gente fala muito de como o John Smith, ele é 1000% alheio ao fato de que existe um Senhor do Tempo, existe Gallifrey, existe o Doutor. A personalidade dele é super oposta à do Doutor e ele fica desesperado. E é exatamente isso que acontece aqui. É a mesma coisa, o professor também, coitado. Ele tem limitações. Sim, porque ele é humano. Ele é humano. Pra ele é o professor Ian e acabou. Sim. Tem uma hora ali que eles estão confraternizando ali rapidinho, né? Porque basicamente o doutor puxa ali a boa e velha Deus Ex Machina, né? Porque o Ian fala assim, eu não consigo consertar. Tá caput aqui, tá quebrado. Já era, caput. Aí o doutor fala, não, peraí, rapidinho, e se eu fizer isso aqui? Ele usa a Sonic ali... Ele reverte o fluxo da polaridade. Ele não fala que reverte o fluxo. Deveria ter falado. Mas é o que ele faz. Porque teria tudo a ver, né, o lance de ser porque o mestre nasceu no terceiro doutor, na verdade. Na época do terceiro doutor. Reverter a polaridade. Basicamente ele faz isso, ele aperta o negócio na Sonic, puxa o negócio e começa a funcionar o maquinário ali. Isso. Aí o professor fala, legal. nossa, como é que você fez isso? Ele, é que eu sou incrível, tal. Tem aquela momento doutor ali, momento que a coisa acontece porque tem que acontecer, né? É e muito eles legal. ficam ali enquanto estão consertando, trocando ideia, porque o Jack, ele tá com a mão do doutor. A gente falou tem isso no este Review de elemento também. Tem vários elementos nessas cenas a com mão eles. decepada do 10º doutor, lá em Christmas Invasion, cai na Terra. Que, inclusive, tem o flashbackzinho rapidinho pra mostrar. Sim, essa mão cai na Terra. Eventualmente, ela é resgatada pelo Jack por Torture, enfim. Isso. A Marta se indaga, né? Nossa, mas como você tem outra mão? Nasceu outra? Ele fala sim, não sei o quê. Não, ela fala assim, você não vai me dizer que nasceu uma mão nova, né? Ele... Nasceu. É isso mesmo, nasceu. Ela... Nasceu uma mão nova. E aí a conversa continua. A Chanta pergunta, mas é uma cultura do povo de você carregar membros? Né? Aí a conversa continua, aí dali a pouco a Marta... Mas nasceu mesmo uma nova? Tipo, ela tá muito impressionada. Mas vamos lá, vamos à timeline dessa mão. A mão é cortada em Christmas Invasion, cai na Terra. O Jack, em algum momento, recupera essa mão, bota no pote ali de picles. No jar. E fica com essa mão. E fica com essa mão, porque segundo ele, a mão ajuda a detectar o doutor. Porque como ela é parte do doutor... Isso mesmo. Quando tá perto dele, ela fica fervilhando. A água do picles ali, salmoura, acho que chama. Sei lá. Ela fica fervilhando. Isso. Entendeu? Como se fosse um alerta, né? Um alerta do tipo... tá chegando. Uma parte dele tá ali, né? Ele tá próximo. E nesse momento, você vê que o professor fica abismado, assim, tipo, também, que papo de maluco. Aí ele fala, a Marta tá... Né, não tá entendendo como é que nasceu outra mão, ele fala, é coisa de quem acabou de regenerar, tipo, eu tenho essa vantagem de Senhor do Tempo. Aí ninguém entende nada. Aí ele fala, sério, você não ouviu falar Senhor do Tempo? Nenhuma lenda, nenhum mito? Não? Nossa, ok, tudo bem. O futuro é meio humilhante pra mim, né? Completamente insignificante. Não, e aí o professor até fala, né? Não, nunca ouvi falar, não sei o que é isso. Nunca nem vi. E é nessa hora, que dia foi isso? É nessa hora, inclusive, que a Shanto fala, né? Ele fala assim, mas relaxa, eu sou o último da minha espécie. Aí a Shanto fala, eu também sou. É muito legal porque durante todos esses diálogos entre eles, existem palavras-chave que são trigger de coisas... Da dor de cabeça do Ian. Pro mestre, né? Porque... Pro professor Iana. Por quê, né, gente? Porque a gente sabe que tem palavras que... eu tô usando o circuito camaleão, eu sou só um humano. Mas lá no fundo... O doutor também tinha isso em Human Nature. Sim. Lá no fundo, se vê uma referência, fala alguma coisa ali... Opa! Daquele... Eu já ouvi falar, isso eu conheço isso de algum lugar. A gente Back tem in their mind. Tipo, lá. Isso pode ter um ar camaleão camuflando, mas lá. Atolado ali, aterrado em 1 milhão de camadas, tem isso. Então, quando eles começam a falar,
Doutor, Senhor do Tempo, Viagem Guerra do Tempo, no Regeneração. Tempo, Guerra no... Pô, ele No já momento- tá ali o tempo todo... Opa, peraí, No né? momento que o doutor chega, que a TARDIS aterriza, o professor Iana já começa a ficar... Você vê que aquela bateção na cabeça a dele. bateção é uma constante na cabeça dele, né? Ele fala que não para nunca. E a gente ouve várias vezes o tum-tum-tum-tum, tum-tum-tum-tum. E toda vez que ele ouve, ele fica meio zonzo, cansado, né? abaixa a pressão, aquele negócio, a boca né? fica roxa, tem que botar sair fica embaixo da branco, língua. aquele pois negócio. E aí a Chantal fala, tipo, tá tudo bem? Você tá bem? Ele, não. É só uma dor de cabeça, tá tudo bem. Mas aos poucos você Tomar vai vendo aqui uma aspirina, tá tudo certo. só que aos poucos você vai vendo que cada palavrinha, ele vai ficando trigger. cada vez mais agitado. A O que presença que tá do doutor, meio já que indiretamente, já faz esses triggers ficarem mais recorrentes. Pois é. Porque assim, primeiro que ele tá sempre falando alguma coisa. Tem uma hora ali que ele tá de papo com o Jack. Isso. E o Jack sozinho solta, na boa, uma meia dúzia de palavra que ele já deixa fica. o Iana meio zoado. Então não tem como, né? Ele tá na presença de um doutor, dois companions, né? Porque na verdade ele é acreditado ali. Não, mas ele o Jack é o Jack é companion. Então, assim, parece que uma hora vai explodir esse negócio. Sim. E falando em explodir, vamos falar de radiação, né? Porque tem uma hora que pra fazer as coisas ali funcionarem... Vamos pra falar. Momento Fallout de utopia, vamos né? pra Palácia. Vamos pra Palácia. Por quê? Tem uma hora que os caras têm que mexer numa sala que ela não é cheia de radiação. Ela é lotada radiação. de radiação. É radiação e não tem sala. É basicamente isso, entendeu? Assim, o Volt não vermelho. segurava ali. Não, que Volt? Não tem Volt que segura aquela radiação. Come Não tem. Como é que é o nome baby. que você tem que tomar pra tirar? Tem que encher a cara de Hadaway. Não tem Hadaway que tire essa radiação. Pra não pegar, você toma Rad-X. Que aí você fica imune um pouquinho. E depois você tem, aí você tem que tomar Hadaway. Então, mas se você sai dessa sala... Inclusive, quem tem aí Fallout 76 no PS4... Vamos jogar junto. Adiciona aí pra gente fazer uma guilda lá, matar bicho, matar moth. Eu não, é só o Fred que joga. Gente. A Thaís, ela assiste os gameplays ao vivo. Eu tô aqui. Ela me assiste jogando. Olha os bichos! Você vai cair daí, hein? Você vai morrer, sou eu. Eu que faço essa parte. Como é que chama? Que é dano por queda. Exatamente. E aí, né, eles têm que mexer nos sifões ali nessa sala absolutamente abarrotada de radiação. E tem um cara ali fazendo esse trabalho. Só que neste exato momento que ele tá mexendo ali, uma das pessoas do Future Kind, o povo do futuro, ela se infiltrou, né? Que é a Adriana Calcanhoto from Hell. É a Adriana Calcanhoto. A Adriana Calcanhoto. Adoro a Adriana Calcanhoto. Calma aí, mas esse é um pouquinho mais pra frente, porque o lance parte do episódio fica a cargo do doutor com o professor Iana consertando o foguete. Isso. E isso é muito bacana, e programando as coisas para utopia e tudo mais, porque você vê como eles são instantaneamente amigos, né? Dá certo, né? Dá muito... dois cientistas, duas mentes que pensam igual, entendeu? Então, mas você vê que você sente amizade eles dois instantânea. O santo bate muito rápido. O que é engraçado, né? Então, é engraçado, porque a gente sabe que ele vai interagir mais com o John Sim, mas o Tennant com o Derek deu muito certo também. O Derek, ele é o mestre do John Hurt, na verdade. Isso, exatamente. A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, mas existe uma conexão. Eu acho que os atores conseguiram transmitir essa conexão pra gente também. Sim. Eu acho que existiu essa coisa da amizade, porque de frenemy mesmo, sem a parte do enemy, porque ainda é o professor. Porque a parte do enemy tá abafada, suprimida. Tá suprimida. Essa é a palavra, suprimida. Tá suprimida. Então, assim, é só a parte do amigo. É assim, what if, o que seria se o mestre fosse bonzinho e fosse amigo do doutor? Se o doutor tivesse um melhor amigo... Ele tem, é o mestre. Time Lord. É o mestre. Que não tivesse inclinações para a maldade. Ok. E que aí é o Iana. Tá arrumando, talvez. E aí é aquilo, né, que eu falei. Dado momento tem esse lance dos sifões, que é justamente quando rola um grande diálogo também entre o doutor e o Jack. Porque o cara do sifão tá lá mexendo, é um cara ou é uma menina? É um cara. E a menina vai lá pra mexer. E sabota e ele morre. Porque qual é o lance? Tem essa pessoa, que eu não lembro agora se é menino ou menina, que tá lá dentro. É um cara? Tudo bem. Que tá com aquela roupa de proteção, eu não vi direito. Tem aquela pessoa que tá ali mexendo. Ele fala, Jake, sai daí, o cara que tá fora. Jake, sai daí. Pode crer, é verdade. Ele fica gritando, Jake. Tem essa pessoa ali mexendo com os cilindros de radiação. Isso. Tudo bem, tá tudo bem ali. Tá rolando tudo certo. Não tá rolando nada demais. Só que faz parte do processo ali.
são a fase ali final pra poder decolar o foguete pra salvar todo mundo. Deixar só o Future Kind se lascando lá no planeta. Exatamente. Beleza. O que acontece? Infiltrado ali na base está a Adriana Calcanhoto do Inferno. Do Inferno. E ela sabota a parada ali, ela puxa uns fios, ela bate nas coisas. Ela quebra o rolê ali. Os troços. E nessa hora, você vê que a proteção ali, o tempo que a pessoa poderia ficar exposta naquele lugar, vai pro caralho. E a radiação, mesmo com roupa de proteção, mesmo com tudo, evapora ela. Consome o cara. Consome 1000% ali. 1 milhão de rádios ali pra Não pessoa. tem o que fazer mais. E aí, né, eles falam, putz, agora já era, né? Não tem mais o que fazer. Como é que a gente vai fazer isso? E aí o doutor, quando vê isso, ele fala, gente, é óbvio, vocês precisam de alguém que não morra? Vem aqui, Jack. Mas antes, porque o que acontece isso? Nessa hora da maluquice, quando o Duran Calcanhoto faz a zoeira ali toda, o Jack, ele pega 2 cabos de força e tenta ligar na marra. Isso. E aí ele toma um baita de um choque ali, um pederneira brabo ali, cai estrebuchando no chão. Isso. Já desce, já cai babando já. E aí, dá uns segundinhos, ele fala, morreu. Aí a Marta vai, agora morreu mesmo, já era, meu Deus do céu. Aí vai fazer boca a boca. Faz um boca a boca, dá um beijinho, né? Não, relaxa, não tem problema. O doutor nem se... Vai voltar. Aí ele volta, e já volta perguntando, alguém me beijou? Aí ele fala, aí quem não morre. Aí, ó. Vale lembrar só uma coisa uma coisa importantíssima que a gente deixou passar batido. Imagina, lembra jamais. Que a gente falou quando o Jack, ele voltou da morte ali com a Marta vendo, né, se ele tava vivo e tal. Ele já bota a mãozinha no queixo, já dá em cima. Já dá um E o doutor manda ele parar. Lógico. No momento que o Jack entra na sala e vê a Shanto, ele já começa a dar em cima dela também. Gente, mas é o Jack, o que vocês queriam? Bom. Assim, é óbvio. Não, né? O doutor ele cumprimenta um cara bonitinho lá na frente. Então bem dá em cima. Ele é muito flirty, o doutor fala assim, qual é? Para de dar em cima dela. Aí a Shanto, eu não me importo. Eu não me importo. É muito bonitinho. Pois é. E aí, beleza, né? A gente vê que o Jack volta à vida, a Marta vai lá, tenta fazer um boca a boca, porque ela tá desesperada, porque ela é uma médica. E aí ele volta, aí o doutor fala, pronto, essa é a nossa solução. Ele é o cara que vai entrar na sala de radiação. Porque o professor fala assim, qualquer um que entrar ali vai morrer. A gente não vai conseguir fazer isso. Ele fala, tudo bem, então a gente bota alguém que não morre. Pronto. Ou que morre e volta. Morre e volta. Nessa hora aí, é muito engraçado que ele vai entrar, quando ele tá pra entrar, ele começa a tirar a roupa, né? Aí o doutor fala, o que você tá fazendo, cara? Ele, não, porque isso? Qual a necessidade? É melhor. Ele fala, não, mas não tem problema, a roupa não dissolve. Aí ele, não, mas é que eu fico mais bonitão assim. É só por isso. É apenas e tão somente porque eu fico mais bonito mesmo. Me deixa. Na verdade, acho que ele entraria até pelado. Ele entraria nu. Eu acho que se o doutor não tivesse falado nada, ele teria Ele teria. E aí, beleza, ele entra lá, ele começa a mexer nos sifões e tudo mais. E este é um momento muito bacana, né? É o cilindro. Cilindrinho. Que eles começam a conversar, assim. É um momento doutor e Jack muito legal, porque eu gosto muito da amizade dos dois, assim. O Jack, na moderna, é como se fosse um brigadeiro pro doutor, não é verdade? O análogo, eu sempre gosto de falar isso, os paralelos, né, cara? Paralelos. Assim como o Lethbridge Stewart, quando entrou, nem brigadeiro era. E ele era pra ter sido só daquele arco. Daquele episódio. Aí fez sucesso ali em Web of Fear, aí fizeram ele voltar em Invasion, e aí o sucesso permaneceu. Quando entrou a era Pertwee, ele fica direto e depois ele vai ficar aparecendo várias vezes. O Jack é a mesma coisa. Ele era pra ter aparecido só naquele primeiro two-parter ali dele. E era isso. E só explodiu. Que foi tão bom no roteiro, até antes de fazer, tava tão maneiro, que eles resolveram deixar. E aí acabou o tempo dele na série, deram uma série pra ele começou a voltar e ele vai ficar voltando direto. E Big Finish também. Sim. Então, assim, o Jack é um personagem que ganhou tudo isso. Era pra ter aparecido em um episódio só. É maravilhoso pensar nisso. Ele é bem o brigadeiro dessa da era moderna. Ele é o brigadeiro da era moderna. E ali eles conversam bastante, né? Ele tem até uma empresa. Um tem a Unity e outro tem o Torchwood. Pois é. Empresa não, né? Um aliado. Não, é um grupo. Um grupo, de, uma turminha. De pessoas, isso. E aí ele pergunta pro doutor, desde quando você sabia o quê? Que ele podia morrer e voltar. E o doutor fala, desde o momento em que você morreu a primeira vez. Pela primeira vez, desde lá atrás. E é por isso que eu te deixei pra trás, porque eu sabia que tudo bem. Inclusive, mais flashback. Porque na hora que ele tá Rose. Lembrando isso, aparece ali a Rose, Bad Wolf, eu trago vida. E aí... E aí o doutor explica o que eu sempre falo quando a gente fala da imortalidade do Jack. A imortalidade do Jack foi um acaso, foi sem querer. Porque foi cagada. Porque a Rose Bad Wolf realmente deu vida. Só que como ela não controla os poderes, ela deu vida sem prazo de validade. Então é uma vida que não acaba. E aí ele se tornou um fato. Ele é um ponto fixo no tempo. É o que o doutor fala. Ele é mais do que uma pessoa. Mas é nessa hora que a gente vê que, tipo... Não é nem o Valeyard de Showing, mas assim, tipo... O quão duro o doutor
pode ser porque ele foi ensinado assim. Porque ele fala, ele tá contando isso pro Jack, ele fala, sabe o que você é, Jack? Você é um erro, você não devia existir. Você é um ponto fixo, você é um fato, você é uma anomalia. É uma anomalia, anomalia, exatamente. Aí o Jack fala, nossa, obrigado pela parte que me toca. Valeu, viu? Aí ele fala, não, muito obrigado. Você tem que entender que o meu povo me educou assim. É quase instintivo meu achar você bizarro, porque eu é uma anomalia temporal mesmo. Eu posso regenerar, eu posso viajar no tempo e espaço, eu posso viver sempre. Você não. Você não. É tipo, isso é errado. É um ser humano, tá errado, né? Não era pra ser assim. É apenas um ser humano. É apenas um ser humaninho. Então, assim, aquilo foi um acidente. Foi um acidente. Foi a obra mesmo. do acaso. E tem uma hora também que eu acho maneiraço, que ele fala com o Jack, assim, ele tá olhando o Jack tá resolvendo as paradas, tentando puxar o pistão ali. Aí ele fala, Jack, você quer morrer? Aí o Jack não responde, ele, Jack, você gostaria de morrer? Aí o Jack fala, às vezes sim, às vezes não. Acho que sim. Às vezes sim, mas sei agora lá também. Eu acho que assim, ele curte viver, essa é a real. Ele não caralho, né? Ele não é uma pessoa amargurada com o peso da vida eterna. Às vezes. Às vezes. A gente discutiu bastante isso nos livros de Torture, que às vezes ele amargura sim. Sim. Porque é o fardo do vampiro, que eu gosto de falar, né? E todo mundo na vida, uma hora, bate, né? Eu curto chamar isso é o fardo do vampiro. Ou o fardo do Time Lord também. Também. Porque o doutor também passa por isso. Ele também abandona pessoas. Você é obrigado a ver todo mundo que você ama... Morrer, exato. No caso do Senhor do Tempo... É porque no caso dele tem o da guerra. Não, no caso do Senhor do Tempo, e agora com essa encarnação, com o 10º, ele é tão amargurado, não também por conta da guerra do tempo. Mas antes a gente vê que não. Tipo, se você fosse amigo só do Senhor do Tempo, tava suave. Porque eles iam regenerar mesmo, tá tranquilo. O problema é que ele gosta de ficar amigo de pessoas no universo inteiro. Exatamente. De pessoas que têm prazo de validade. Exato. Então é como se fosse o fardo do vampiro e o fardo do Senhor do Tempo. E eles conversam, tem uns diálogos muito bons. Os diálogos deles são bons. Dele com o professor também. Esse episódio diálogo, é bem baseado em diálogos fortes. Apesar dele ter uma açãozinha ali por conta do povo do futuro e tal, o forte do episódio é a construção de lore. É construção... Para caralho. Não é nem construção. É tipo... Você ir aumentando a lore do mestre, do Jack... Da própria Rose, que a gente vai aprendendo mesmo. Algumas coisinhas, a lore tá crescendo. Esse episódio, cara, é como se a gente estivesse assistindo o cano de Doctor Who aumentar. Se desenvolvendo diante de nossos olhos. Sabe aqueles vídeos que a gente vê que, tipo, tá só um chão, assim, um solo, aí a gente vê a plantinha crescendo, aí a gente vê ela vira uma flor, aí... É isso. É isso. A gente tá vendo... Muita coisa floresce aqui nesse episódio. E é justamente nesse bate-papo aí do Jack com o Doutor que os triggers do professor vão ficando maior. Vão ficando mais. O Jack, inclusive, fala sobre regeneração, né? Que ele fala, isso. Porque o Doutor começa a zoar ele fala, nossa, essa sua regeneração aí... Depois da regeneração, você ficou malandrinho, né? Ficou espertinho, né? Quando ele fala, tipo, regeneração, você vê que fica tum. Aí a Marta uma hora fala, é a Tardes, aí Tardes, guerra no tempo. Aí o doutor fala, guerra do tempo. Nessa o bicho dispara, fica louco. Nossa senhora, mais de 8 mil. Tem uma hora ali que o doutor até pergunta, fala, o que está acontecendo? Você tá com uma cara, você anda meio, parece que a pressão tá caindo e tal. E ele fala, não, é uma dor de cabeça que eu sinto, uma bateção, eu sempre tive isso. Quer que eu veja? Não, é sempre assim mesmo. Mas a gente vai ver aí que essas dores de cabeça, né, esses barulhos, são justamente o Sound of Drums, né? Então, ele Inclusive, ele até fala isso. The Sound of Drums, o som da bateria. Da bateria. São dos tambores. Dos tambores. Tambores. Mas drum também é bateria. Não, tudo bem, caso você esteja se perguntando. Mas você ouviu um chimbal ali? Não. Você ouviu um ataque? Chimbal, não ouvi nenhuma condução. Você ouviu uma condução? O que mais tem? Tem o... Você ouviu o prato? É o chimbal, então, né? Prato. É o chimbal, é verdade. Prato são vários. Tudo bem. Tem um ataque. Você ouviu o chimbal? Não ouviu. Você ouviu o ataque? Não bumbo. Ouviu. Você ouviu o bumbo? O bumbo não é bem o bumbo. É meio bumbo. É o outro que não é Pode o bumbo. ser o tom. É o tambor só. Os tonzinho. Então, o tambor é tudo, né? Eu não sei, você que é baterista, cara. Tem várias coisas na bateria, né? São vários elementos. Ele não escuta a bateria completa, ele escuta só os tambores. Então, é algo parecido com o bumbo. Algo ou tom. Vocês, bateristas mais especialistas, por favor, mandem suas considerações. O carrão, né? Eu acho que seria um tom. Ou um bongô.
Então, é isso. Seria mais fininho. Não, é um negócio grave. Ia ser legal se fosse tão bom, não inventa. Uma coisa havaiana, assim. Não é o mestre havaiano, não. Maravilhoso. Seria, né? Sim. Enfim. Tambor. E outra coisa que vai acontecer no Nikki, os meninos estão lá conversando, é que a Marta ficou ali na sala com a Chantou e com Yana. Sim. Primeiro ela tem uma conversa muito legal com a Chantou, que ela fala assim, mas você tem que começar toda a frase com Chan e terminar com Do? Ela, Chan, yes, Do. Não, ela fala assim, você tem que começar toda a frase com Chan, aí ela... E terminar com... Aí a Chantou fala... Chantou. Chantou. É muito bonitinho. Aí ela fala... Não preciso. Não, preciso. Ah, mas por quê? Ah, porque senão eu não ia ser educado. Aí ela... ia ser tipo xingar? Ela falou... Ia. Como se fosse um xingamento. Fala aí. Não posso. Fala aí. Por mim. Aí ela... Não. Aí ela fala não sem um Chan e sem um To. E elas ficam rindo. Porque elas são... Tipo, ela ousou não colocar Chantou numa frase. E aí, veja, entendam... Isso, elas não são a mesma pessoa, mas elas são a mesma pessoa. Como assim? Porque a Marta elas e são, a Chantou? Elas são as assistentes o mesmo dos caras que não são correspondidas. Porque qual é o lance? Também. Ela fala assim, legal a Marta isso. pergunta pra Chantou, fala, qual é a sua com o Coroa? Aí ela fala, eu tô sempre com ele, há 17 anos, né? Há 17 anos, eu adoro ele. Eu admiro muito ele, eu vivo pra ele. Sim, super. Aí a Marta fala, tell me about it. Nem me fala, menina. Ai, amiga, nem me fala. Chan, mas ele nunca me nota, Tô. Mas tudo bem, Tô. Né? É bem isso mesmo. E aí a Marta meio que rola um sync ali delas também. Eu acho que elas estão no mesmo momento, né? Tipo, ele esse também cara, não me nota. Esse cara nunca vai te notar. Senpai nunca vai te notar, cara. Senpai nunca vai te notar. Então, assim, elas compartilham desse mesmo sentimento. Desse fardo. Desse mesmo fardo. Vale assim. lembrar aí que, em momento algum, o Yana é mal com a Chantou. Muito pelo não, contrário. ele é bonzinho. Apesar de não corresponder ali romanticamente, como fica implícito que ela sente por ele. Sente, ele trata ela, tipo, ela é o braço direito dele. É a melhor amiga dele. 1000%. Até porque os dois que passam mais tempo ali juntos no laboratório, né? Sim, então não tem muito o que fazer. Enquanto o doutor e a Marta passam muito tempo juntos na tarde também, né? Sim, então o laboratório dele ali, a gente até falou. A gente falou. Tem uma vibe muito forte de interior da tarde do Peter Cushing, né? A Mark I, né? Cheio de fio transpassado. Vários fios. Um laboratório zoado, né? Na verdade, eu gostei bastante do design deste... o setting dessa base... Esse cenário tá muito bonito. É muito bacana que, assim, é o ano... 100 trilhões, né? 100 lá na trilhões. frente, a humanidade só tem aquela galera ali, eles nem na Terra estão. Então, eles se viram com o que tem. Lembra, a gente até falou um pouco que parece um pouco o futuro do passado. A gente fala essa brincadeira com Fallout. A gente sempre fala disso, né? Porque é meio Fallout mesmo. Tipo, eles estão lá no futuro, só que o aparato que tem, as tralhas que tem, é tudo velho, porque foi diferente de Fallout, que foi por conta de Moné, enfim, as bombas e tudo mais. Outra porque é literalmente o que tem. Tipo, não tem outra coisa. Tá evoluidona, tipo, já tem foguete assim mas pra as levar coisas gente, são cíclicas, colônia, mas só tem sucata. Gente, o que as também, coisas são quando a gente para pra pensar em Doctor Who, é um pouco simbólico, porque pra caramba. Doctor Who começou na sucata, começou no ferro velho. Super. A Tardes Não, mas ela estava estacionada onde? No ferro velho. Sim, a Tardes é um cheio de coisa velha. Um carro que não funciona mais direito. Sim, mas ela estava estacionada no ferro velho. Pois é, e muito aqui legal. É tudo com cacareco, né? É muito legal, né? E eu achei bonito, sim, o design desse cenário. Eu achei uns detalhes bem bacanas quando você para pra pensar. É um feio bonito, né? É um feio bonito. Quando a gente vai pensar até o bagunçado. do Mad Max, que a gente falou no começo, o Paul do Futuro tem uma pegada meio Thunderdome ali do Mad Max 3. Realmente, parece também, tipo, essa humanidade que é meio pós-apocalíptico mesmo. Isso, é muito bacana, né? Até porque a gente sabe que a Terra já foi destruída. Né? Lógico. 100 trilhões já teve a Terra. O The End of the World lá da nossa Lady Cassandra. Já rolou muito tempo. Já Exato. foi. Né? E aí a gente chega naquele momento fatídico que a gente tá arrumando aí pro finalzinho do episódio, que a Marta repara no relógio do senhor Ian, do professor Ian. Ele tem um relógio ali, aí... qual é esse relógio? Ele legal fala, esse relógio, hein? Sempre teve comigo. Sempre tive aqui, tava no meu bolso e tal, pá. Literalmente, né? Aí que é ela, o bolsinho do colete. Deixa eu ver. Aí quando ela olha assim, aí ele vira assim... Ela vê as escrituras. Aí ela vê as coisas engalifreando, ela... Não, é muito bom. Aí ele, tá tudo bem, ele, tá ótimo. A história que ele conta, né? Ele fala assim, esse relógio sempre teve aqui. Mas onde você conseguiu?
Não, eu não consegui. Eu fui encontrado com ele, porque eu fui um bebê abandonado. Isso. Eu tava, enfim, quando me encontraram, quando eu era só um bebezinho, eu tava abandonado lá na praia. Tipo, na Silver Devastation, ele fala. Na Devastação de Prata, né? Eu tava largado lá. Foi encontrado com ele. Fui encontrado com ele, pequenininho, bebezinho, e tô com ele desde sempre e tal. Mas eu nunca me atento muito de olhar. Aí a Marta já começa a maldar. Opa! A Marta fala, eita, porque porra. A Marta não é burra. A Marta é maravilhosa, ela já apitou o negócio porque ali. Porque na hora, ela lembra o quê? Lógico. Human Nature Frame of Blood, aquele tio porta é maravilhoso. E ela fala assim, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aí deixa eu ver. O semblante dela muda. Aí o professor fala, aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Ela, não, aconteceu? Aqui? Não, comigo? Não. Eu? Tá tranquilo. Eu vou ali ver se o doutor precisa de mim, ótima. Tá? Tô indo ali. Nervosaça, né, cara? Nossa, não consegue, mal consegue disfarçar que algo tá acontecendo. E ele já fica com a pulga muito atrás da orelha. Ela sai correndo, Lembrando que a tarde está estacionada dentro do laboratório dele. E aí ela vai correndo pro doutor e ela fala, doutor, deu merda. Que já foi? era, velho. Aí, o que foi? Ela, aí já tem um relógio. Véio. Aqui tem o relógio, igualzinho o seu. Lá, o relógio do camaleão. Tem as coisas engalifreando, doutor. Aí o doutor fala, não, você tá maluco. Eu sou o último. E o Jack fala assim, tudo bem, esse é meu relógio. Grandes merda. Ela fala, não, o relógio... Comprou na mesma loja, Pois é. Não, o relógio do camaleão, faz ele virar humano. Aí o doutor fala, não, pera, não pode ser, não sei o que, eu sou o último. Ele fala literalmente, não pode ser. Aí o Jack fala, não, mas às vezes você não é o último. O doutor fala, não. Na cabeça do doutor, isso não é falado no momento nenhum. Lógico. Ele devia estar pensando assim, pelo amor de Deus, que seja qualquer senhor do tempo, mas ele não. Menos o mestre. Que seja Braxiatel, cara. Hashtag ele não. Que seja Braxiatel, que seja a romana. Pode ser até um monge, mas até o mestre a não. Nossa Senhora de Galifrey. Ele tava pensando assim, o mestre não. Pelo amor de Deus, o mestre não. Ele tava. Ele tava. Só que aí, enquanto o doutor... Porque... A prioridade é, vamos consertar os troços pro foguete decolar e salvar todo mundo. Sim. Isso é a prioridade zero. Dá tempo suficiente. É o que moveu o plot desse episódio até agora. Agora, porque que acontece? A Marta fala, ele não tava reparando no relógio. Só que aí, quando a gente começou a falar disso, ele reparou no relógio. Aí ela tá falando do filtro de percepção. Porque ele, no momento que ele pegou, o filtro quebrou. Exatamente. E aí, o que acontece? Enquanto a Marta tá toda desesperada falando tudo isso ali pro doutor, o Iana já tá assim... Cara, é isso. E começa a vir as vozes na cabeça dele. Aquelas vozes, amor. E essas vozes são maneiras porque no momento em que este bendito professor Iana... Desperta, né? Abre o relógio e vira o maldito do mestre. As vozes, quem te escuta é de ninguém menos do que do Roger Delgado, falando ali em The Demons. E depois a gente escuta a risada do Henley, cara. Exatamente. E por pouco a gente escutou do Eric Roberts também, fiquei muito triste, mas enfim. Também não escutamos nem do Peter Pratt, nem do Geoffrey Beavers, mas tudo bem. Também não. Mas olha só, o Roger Delgado, né, que viveu aí o mestre na nossa série clássica maravilhosa. O último mestre do primeiro ciclo, mas o primeiro que a gente vê. Isso. E um dos meus favoritos que eu faço cosplay, inclusive. Com certeza. Sim. E essa frase que ele fala foi tirada do arco The Demons. Que ele fala, destroy him and you will give your power to me. É exatamente essa frase que ele ouve ali. A risadinha que ele ouve já é a do Anthony Ainley, que também é maravilhoso, incrível, fabuloso. Um beijo aí pro nosso arco favorito aí, né? Sim. Então, assim, ele ali já tá despertando, ele já se ligou, ele é o mestre, ele já tá ouvindo essas vozes na cabeça dele, ele abre o relógio e aí pronto, ele é o mestre agora. E aí, de novo... O semblante dele muda. De o ator é o mesmo, as roupas são as mesmas, ele não regenera, não tem nada. Ele era aquele senhorzinho pimposinho, fofinho, de repente... Ele era o Derek Jacob em Vicious. Gente, assistam Vicious, é maravilhoso. Um parêntese, Vicious é maravilhoso. Vicious é maravilhoso. São muitos episódios, né? Aqui em Dr. Who ele faz só uma participação. Que mostra mais da gama de performance dele. Deixa eu te perguntar uma coisa. You remember our friend Violet? You remember our friend Violet? Our friend Ash? Gente, é muito bom. Enfim. Balthazar! Is he alive? He's alive indeed. He's alive indeed. Gente, Derek Jacob, ele faz o marido do Ian McKellen. Isso, assistam Vicious. Fecha parênteses. Então, não, cara, Vicious tem que ser enaltecido sempre. Não, Vicious Nossa Senhora da Aparecida. E aí, assim, ele tá lá, professor Iana fofinho, de repente... muda o semblante, como o Fred falou. O jeito da voz, o timbre da voz, ele fica mais fechado. O olho, toda a expressão facial. Uma coisa que tinha do Iana... É maravilhoso. Que era assim, ele tava sempre
com aquela carinha de tipo, ai caramba, não vai dar tempo. Aquela bichinho carinha de apreensivo. Tipo, pimpão e apreensivo. Quando ele volta a ser o mestre, você vê que ele tá... O semblante é paz. Existe só paz na... Tipo, ele não tá correndo mais, foda-se se o foguete não vai rolar. Ele tem completo domínio da situação. Aí ele faz aqui, ele pega aqui, puxa a alavanca aqui, aí a Chantou, o que tá acontecendo? Na hora que ele volta também, o doutor já sai correndo com o Jack e com o Martha, ele pega a alavanca e tranca tudo. Ele se tranca na sala e aí com a Tardes lá dentro, tá, gente? A Chantos fica, mas professor, calma, o que está acontecendo? Você vai, tá todo mundo preso lá fora? E ele fala, não, acabou, agora é comigo. E aí ela saca, né? Pronto, pirou, tá maluco. Soltou algum cabo ali na cabeça, tá... Tem que... Não dá. Atingiu ele tá acabando... o ápice da insanidade. É o que ela fala. Você tá acabando com todo o nosso plano de anos. Você tá ruindo com o que a gente fez, com o nosso trabalho. O que você tá fazendo? Você tá arruinando todo o progresso que a gente teve até agora. E aí essa é a merda. Se ela tivesse ficado na miúda, ela não tinha morrido, não tinha nada. Mas ela, na verdade, aponta uma arma pra ele. Isso. E aí ele fala, olha... Agora eu tô ameaçado. Ninguém vai poder dizer que eu não fui tolerante enquanto eu não tava sendo ameaçado. E ele pega os cabos de força e dá nela. E mata ela, ele mata a Chanto. E ele tá tendo ali o que eu gosto de chamar é o Evil Gasm, né, cara? Ele tá tendo ali um momento de vilão, tipo, agora eu vou fazer porque eu tô com a Tardes aqui. Que delícia. Vou embora. Na hora que ele tá abrindo a Tardes ali, porque ele tá recolhendo os cabos, né, que ficou pra fora da Tardes, ela não morreu total ainda, ela tá ali agonizando, ela pega a arma e atira nele. Atirou nele. E já era. Aí ele fica zoado, que ele entra na Tardes, né? O local mais seguro pra se regenerar. Claro. Dentro de uma Tardes, sempre. Sim. E aí ele entra, o doutor já tá lá de fora ali berrando, let me in! Porque nessa hora, gente, é muito interessante, porque a gente tem toda essa cena dele agindo como mestre, e a gente vê a correria do lado de fora, o doutor, a Martha e o Jack... Sai! O doutor entrar. tá no... Eu nunca vi o Tenant tão desesperado. Sabe aquele meme e ele já é desesperado. Do Saturday Night Live, que é o cara na grade da Casa Branca, sei lá. Let me in, let me in! É nesse nível. Pelo amor de Deus! E a porta tá fechada. Não consegue entrar. E ele lá, tipo, matando a Chantou, entendeu? E tomando um tiro. Era nesse momento. Quando ele entra na Tardes, o doutor já conseguiu abrir a porta. Mas Niki, ele entra... Detalhe. Né? O Iana liberou as portas pro povo do futuro invadir e matar Sim, geral. Já abriu a porteira do inferno ali. Pois já começou a matar sem fim ali. E aí o doutor, quando ele chega na Tarde, ele tenta botar a chave ali no trinco, no buraquinho. Sabe quando você... O Iana já trancou por dentro. Você tá brincando com seu irmão, eu não tenho irmãos, tá? Eu fiz muito isso. E aí, tipo... vamos entrar no quarto, pá! E fecha bem na cara dele. O meu irmão, eu sei porque eles são meio irmãos, né? Meio amigos, assim. O plano original, inclusive, nível, né? era que eles fossem irmãos, pois né? E aí isso mudou. É exatamente isso. Isso foi um plano por uma época, enfim. Quase foi, mas eles são irmãos, amigos irmãos. Isso. Né, mas vou te falar, o meu irmão, veja, é uma pessoa bem diferente de mim. Ele não tem aí a alma nerd que nós temos, então ele não assiste Dr. Who. Pouco ele assistiu comigo. Mas, Vitor, se um dia você escutar esse podcast, porventura, sei lá, vou te mostrar, um dia você ouvir por acaso, quantas vezes a gente já não fez isso, dos dois loucos correndo, que nem dois desgraçados, entrar no quarto e estraçalhar a porta e trancar. E se trancar pro outro não entrar. É exatamente isso. É exatamente isso. E o doutor fica ali batendo e bota a chave na porta e não tem jeito, aí do outro lado ele fala... Tranquei! Trolei! E aí ele tá dentro, putaço, trancada. né? E mexendo na tarde ele fala, eu não acredito nisso, cara. Eu tomei um tiro. Eu acabei de voltar. É muito interessante que na hora que um pouco antes dele matar, achando de eletrocutar ali, ele fala assim, você ficou aqui comigo anos, você nunca se ligou desse relógio? Por que você nunca fez nada, Sua burra, por que você nunca me chamou atenção? E aí a gente vê a diferença, que enquanto o Ian era bonzinho e tal, não sei o quê. Super fofo. Ele fala, sou ignorante, seu inseto, sua coisa nojenta. Por que você nunca me ajudou? Você nunca me libertou, né? Porque ele tava preso no relógio. Sim, você é muito burra mesmo, tipo, super humilha a garota. Quando ele entra na Tarde, já matou ela já deu tiro nele e tudo mais, ele tá ali dentro da nave, ele fala, da Tarde, né? Ele fala, eu não acredito, cara, eu acabei de voltar e eu vou ter que... E eu vou ser obrigado a regenerar porque eu tomei um tiro de um inseto. De um ser insignificante, inferior. E aí ele até fala, pior, de uma garota. Tomei um tiro de uma garota. Pra piorar, de uma garota. Puta desdém, né? Tipo, puta desdém. O que é engraçado é que a gente já vê lá na frente, spoilers à parte, bem que a gente já revisou isso. A gente já revisou, mas algumas pessoas podem não ter assistido. Futuro, dia você também vai ser uma garota, tá? E talvez ela vai dar um tiro. Enfim,
Todo mundo sabe, né? Tá ali. Mas enfim, tem um review, vamos escutar Tá lá na frente. O fato é, ele tomou um tiro de uma garota inseto e ele vai ter que regenerar. E aí ele vê, né, o doutor tá ali gritando, tá não sei o quê. Ele fala, mas peraí, se ele conseguiu regenerar num corpo jovem, forte, eu também consigo, né? E aí ele libera. É isso que eu quero agora. A gente sabe que os Senhores do Tempo, eles conseguem... Não é assim, toma um tiro, vou morrer e regenera. Não, você consegue gente, ainda segurar um pouco. Tem um tempinho, né? Não, você ainda tem capacidade de segurar um pouquinho antes de estourar e regenerar. Isso. Você pode, inclusive, escolher não regenerar. Você pode segurar o ponto de não regenerar. Isso. Tem coisas que podem cortar a regeneração também, mas o ponto é, ele tava ali, segurando ali, calma, é tipo um soldador de estômago. Então, segurando, e ele fala, não, é agora. E ele vai estourar lá dentro. Cara. E a gente vê o Derek Jacob indo embora e entrando o John Cena. Gente. E aí tem uma catarse, porque ele tá louco, né? Porque ele começa... consegui! Começa a pular. Você vê que a energia ele corre é bem pela diferente, Tardes, né? Ele tá super feliz. E aí o doutor fala, calma, só tem nós dois, somos os dois últimos, vamos se ajudar. Aí ele fala, não tem ajuda não. Primeiro, não é sai falando, como é o nome? Me chama pelo nome. E ele fala, mestre, desculpa, vamos sentar e conversar. E nessa hora a Marta fala assim, eu já ouvi essa voz já. Eu conheço essa voz de algum lugar. Fica jogado lá. Tá lá, tá jogado, que é um super cliffhanger pros próximos episódios. Aí o doutor fala, não, você não pode deixar aqui. Ele fala, não, posso e vou. Inclusive, aquele abraço, beijo. Tchau. Começa a mexer na tarde Valeu, e vaza. Falou. E trolei, tchau. Não, vai embora. Vai embora. Vaza com a tarde do doutor. Vai embora. E deixa o doutor, e Marta e Jack pra trás. E todo mundo ali que ficou na merda. Porque esse povo ali tá ferrado, né? Se lascaram também. E o episódio acaba. Acaba, gente. Com a entrada do mestre, com a volta do mestre com o Sir Derek Jacob. Que ele John Cena, né? Ele até fala The Master Reborn. The Master Reborn. Cara, é assim. Esse episódio é legal, ele é bacana, mas chega aqui nos últimos minutos, eu tava gritando aqui no sofá. Sim. Tava gritando, tava assim, maluca, porque a hora que o Arco Camaleão abre, a hora que ele se revela como mestre... não o Arco Camaleão. O Phoebe Watch lá. A hora que ele se revela como mestre e quando ele regenera de John Cena, pra mim é o puro creme do milho dessa temporada. É mesmo. De verdade, apesar do finale ser incrível e maravilhoso e esplêndido, este momento, ele define muita coisa em Doctor Who, né? Ele é maravilhoso, cara. Ele é um divisor de águas, porque é a primeira vez que o mestre tá aparecendo na série moderna. Sim, e outra também. É a primeira vez que a gente vê aí... Porque a gente sabe que o mestre, ele, né, morreu. E aqui ele volta. Porque a gente sabe o que acontece. O mestre, ele sempre tava na merda. Por quê? Porque quando a gente conhece ele lá com o Delgado, ele já é o último... daquele ciclo. Do ciclo dele. Então, depois dele já não era pra ter mais nada, ele ia morrer de vez. Isso mesmo. E aí a gente vê que ele ainda fica tentando ali sobreviver, aí o corpo dele apodrece, porque não era pra regenerar de novo, aí, né, a gente tem ali o Peter Pratt e o Geoffrey Beavers, e depois é uma sucessão... o Caveirinha, no caso, é o Peter Pratt, e o Geoffrey Beavers é o Podrão. Né? E a partir daí é uma sucessão de roubo de corpo. Isso. Porque a gente vê que o corpo do Anthony Ainley é o Tremas. Né? Não era um corpo de Senhor do Tempo. Exatamente. E ele fica com esse corpo que não é de Senhor do Tempo por muito tempo. Bastante tempo, E a gente sabe que em dado momento ele é sentenciado à morte em Skaro. Isso. E os restos mortais dele são carregados pelo doutor. Isso é o filme. É o filme dos anos 90 com o Eric Roberts. E o Eric Roberts, exato. Ele é ali exterminado, os restos mortais dele ficam naquela urninha, só que ele vaza. Só que ele tinha ali a Death Worm Orphan, né, a cobrinha, ele tinha aquele treco malocado. Isso. A essência dele fica nessa cobra que rouba de novo um corpo do Eric Roberts. Isso. E no fim disso ele é jogado no Olho da Harmonia. Desde essa época, e aí, tudo bem, que a gente vê em tela, né, porque a gente ainda vai ver em universo expandido e tudo mais. Claro. Mas desde essa época que não era visto o mestre. Não tinha mestre. Para todos os fins ele estava morto. Para quem só consome a série em tela. E além disso, quando estreou a moderna, já veio o lance da Guerra do Tempo, eu sou o último das minhas espécies. Então ele já estaria morto então, mesmo. Tipo, é isso, o mestre realmente não existe. Então, só que aí é legal, porque a gente tá vendo, e de novo, em tela, regenerando. A gente nunca tinha visto. Não, a gente tá vendo ele regenerar. Cara. A gente tá... Nada, porque assim, peraí, alguma coisa rolou pra ele pelo menos conseguir regeneração de novo. Porque esse cara, lá atrás nos anos 70, quando a gente conheceu ele já não podia regenerar. Já não tinha. Como esse indivíduo tá regenerando aqui? Então. Ficam todas essas questões, né? É engraçado que a gente vê o doutor como um ser misterioso,
Mas o mestre, às vezes, é mais misterioso ainda. E pra isso, pra entender todos os mistérios aí do mestre, a gente tem o nosso dossiê do mestre. Sim. Contando todos os interpéries, a gente conseguiu ali listar tudo, toda vez que ele regenerou, a gente vai deixar linkadinho aqui. Tá linkado. Esse da BRCast, inclusive, óbvio, né, já aconteceram, já entrou mais coisa pro canon do mestre aí desde que a gente gravou, inclusive. Vale a gente até fazer É porque é ongoing, nunca para. Mas até naquela época tava certinho, vale a gente até fazer uma versão atualizada, mas esse da BRCast, de dossiê do mestre, é o meu favorito de todos. Foi que a gente gravou, é o que eu gosto mais. Foi o mais legal de pesquisar, de gravar, de tudo, cara. E é super complicado de pesquisar, porque é muitas idas e vindas. O mestre não teve uma vida fácil. Não, e tem muita fonte. A gente leu em Dr. Magazine, a gente viu documentário, a gente viu lá. Cara, foi muito legal gravar, vale a pena vocês escutarem se você não esperou ainda. Com certeza. E como já é de costume por aqui, né? A gente vai trazer algumas curiosidades. Já é certeza também. Não é verdade? Como sempre. Deste episódio Utopia, episódio número 11 da terceira temporada. Porque dá pra fazer mais de 10 episódios. Sim, dá pra fazer um por ano. Também, incluindo Torchwood também. Mas vai saber. Lembrando aí que, como a Tess falou, no episódio 11 da terceira temporada, ele vai ser seguido aí do two-parter final, né? Isso. Que é o 12 e o 13. Porém, dá pra gente esticar um pouquinho e falar que, na verdade, é um three-parter. É um three-parter. Esse episódio é diretamente ligado com os dois próximos. Totalmente interligado. Ele cai direitinho um no outro. Mas o feeling também é outro, enfim. Exatamente. Mas exibição original 16 de junho de 2007, faz bastante dia muito tempo. Importante. Pois é. A gente falou aí, né, que tivemos aparições, entre aspas, tanto do Roger Delgado como do Anthony Yelin, mas a gente teria mais uma aparição mais do que, né, especial, mais especial, cara. do Eric Roberts. Porque o mestre é legal, mas qual mestre tá sempre pronto, tá sempre vestido a caráter pra uma boa festa? É o mestre do Eric Roberts, né? Que é do filme aí do Paul Magan. Qual mestre tem sotaque que não é britânico? Não é verdade? O Eric Roberts. Quem mais é irmão da Julia Roberts? Exatamente. Qual mestre aí é nossa ali trocando ideia com a gente no Twitter? É verdade, é verdade. Eu gosto do Eric Roberts. E ele falou assim, é claro que eu dou permissão pra usarem meus clipes em Doctor Who. Vamos aí. Aí a Fox falou, mas eu não dou. Eu não dou permissão, Sabe o que me dói? Se fosse hoje em dia, certeza que a gente ia ter, porque o Eric Roberts voltou já na Big Finish. Então, essa licença já tá com eles. Daria pra usar, cara. Nem que fosse ele fazer um clipe novo, como eu queria, cara. A hora que ele fala I am the master. Nossa A cadência que ele fala parece muito com a do Eric Roberts. Eu canto a bola que eu acho que era ali que ia entrar. Ou outra cena, outra frase, enfim. Dress to a Party, cara. Maravilhoso, né? Saudades do Eric Roberts. Pois é. Esta é a segunda regeneração em que o ator, enfim, o Senhor do Tempo, está de pé. Porque a primeira foi do 9 pro 10. Até então, na série clássica, todas as regenerações eram no chão. Ele caía. Mas o mestre que regenerou de pezinho dentro da tarde. A Moderna inaugurou a era de regenerar de pé. Essa também é a primeira vez que outro Senhor do Tempo, além do Doutor, regenera em tela. E é maravilhoso, Sim, é né? tão legal, cara. Outra coisa legal que acontece, né, lá no comecinho, quando eles estão ali na fenda e tal, ela fala, Cardiff, teve um terremoto aqui, né, você tava? E o doutor fala, eu tive um probleminha com os Slitheen, eu era um homem diferente. Sim. Tá falando de Boomtown. Sim, essa é uma verdade. referência ao episódio Boomtown, em que ele ainda era o nono doutor, por isso ele era um homem diferente. Sim. A gente falou aí, né, que o Yana disse que ele foi encontrado nu na praia ali. Não, ele foi encontrado bebê, né? Bebê nu. Um bebê nu na praia da Devastação Prateada. Tinha pado nu? Eu não me liguei do nu. Ele fala isso. Okay. E que também é um lugar que algumas pessoas acreditavam que era de onde vinha o Face of Bow. Tá. Então, né, isso é falado em The End of the World. Quando aparece o The Face of Bow, falam que ele é da Silver Devastation lá e tudo mais. Tá. E depois, né, também tem um áudio chamado The Heavenly Paradigm. Aí que as coisas começam a ficar um pouco mais interessante, porque então. Esse Heavenly Paradigm, ele é parte do Only the Good, que é a primeira coleção ali dos áudios do Mestre da Guerra, The War Master, em que o mestre é quem? Derek Jacob. Sir Derek Jacob faz o Mestre da Guerra. Maravilhoso. E aí tem esse, se eu não me engano, é o quarto da coleção, porque a coleção são 4 áudios, eu acho que, se eu não me engano, esse é o número 4. E lá tem todo esse lance, vai explicar realmente o que acontece
na Silver Devastation, porque qual é o lance? Aqui, a explicação que o Yana dá é que ele foi encontrado um bebê jogado lá na Silver Devastation e com um relógio. Com um relógio só, e ali ele foi acolhido e tal. Só que isso é a memória implantada, é a memória mexida que o Arcamaleão faz. Lembra, o Arcamaleão ele sempre joga você num ponto ali que você não vai ser encontrado e tudo mais. O que acontece? Essa memória falsa tirou... Implantada, que é implantada pelo Arcamaleão. Sim. Tirou elementos dessa aventura dele. Exatamente, é muito legal, né, que gente? É parte dessas novas aventuras com esse mestre que a gente vê super pouco, né? Sim, a Big Finish ela tá costurando, né, essas pontas que ficaram. Curiosamente, Only the Good foi lançado em 2017, 10 anos depois. Não foi exatamente em junho, mas foi 10 anos depois da estreia dele, né? E aí é muito maneiro que a gente vê o mestre voltando. Esse mestre, a gente não teve a oportunidade de ver o mestre do Derek Jacob muito, a verdade é essa. A gente vê o quê? 2 minutos? 3 minutos? É super Porque pouquinho. A gente vê mais o Yana, é outra parada. Exatamente. Entendeu? Então dá pra ter mais. The War Master é incrível, o gostinho dele, né? O que é bacana quando a gente vai pensar, porque vamos lá, a gente tem aí a gente até comentou agora um pouco antes do podcast que o equivalente ao John Hurt, né, o Doutor da Guerra, é justamente o Derek Jacob. Ele é o mestre do Doutor do John Hurt. Isso! Né? Assim, não que seja exatamente dele, mas o mestre da guerra, que tem esse nome, é justamente o Derek Jacob. Sim. O que é curioso, porque o único mestre que foi interpretado por um Sir foi o Derek Jacob. E o único doutor que foi interpretado por um Sir é o John Hurt. Então, maravilhoso. Assim, o mestre e o doutor da guerra são interpretados por Sirs. Né? Vai lembrar aí que na época que o Derek Jacob começou a fazer Doctor Who, ele já era Sir. Porque ele é Sir desde os anos 90. É isso. Já o John Hurt, quando ele participou, né? Porque ele fez ali o Doutor da Guerra a primeira vez e tal, ele ainda não era. E virou Sir depois. Porém, ele virou Sir em 2015. 2 anos depois do especial. Ele gravou o áudio da Big Finish já Sir. Já como Sir. E já com o Doutor da Guerra, ou seja, tá valendo. Tá tudo ali. O mestre e o Doutor da Guerra foram interpretados ambos por Sirs. Exatamente. Isso é muito maneiro, cara. É muito legal. Sim. Vamos lá, mais coisas interessantes. O garotinho que aparece ali, que é o Crete, o garoto loirinho. Cala pouquinho. O menino é o John Bell. Ele foi o ganhador de um concurso. John Sino. Um concurso do Blue Peter junto com o Dr. Who, aquele programa pra crianças. Sim, Blue Peter e Dr. Who tá junto também. E eles fizeram um concurso pra escolher uma criança que fosse aparecer em Dr. Who. Que inveja do E ele ganhou, né? E mais umas crianças que o Davis achou bonitinhas também, colocou lá como figurantes também. Que legal. Foi bem legal. Ele tem uma fala no episódio, é muito bonitinho. Ele tem várias falas. Ele fala com a Marta ali, então é bacana. Vai virar o Toca Flame também? Calma que tem mais aí pela frente. O Sir Derek Jacob, ele já tinha aparecido em coisinhas de Dr. Who bem de leve. Pois é, cara, porque assim, poucos são os atores que podem tancar aí, podem colocar no currículo que foram, não um, mas dois mestres. Porque se você ouviu o nosso review aí de Scream of the Shulker, essa versão alternativa com o nono doutor alternativo, feito aí por Paul Cornell. Maravilhoso. A gente sabe muito bem que tem um mestre que é o companion do doutor. Pois é. E esse mestre é interpretado por ninguém menos que Derek Jacob. Sir Derek Jacob. Claro, Scream of the Shulker é uma animação e ele cede a voz. É só a dublagem, a voz original, Porém, gente. é o Derek Jacob ali. E ele também tinha feito outras coisas legais, como é o caso da Big Finish, porque ele fez parte ali daquela série Unbound. A série Unbound, ela mostrava vários what ifs, né? O que aconteceria se o doutor tivesse regenerado na hora errada. Coisas diferente alternativas. de ter virado o terceiro ali na Unity, ele regenerou nos anos 90. Isso! Né, foi jogado nos anos 90, na verdade. O que aconteceria se o doutor fosse desse jeito? O que aconteceria se ele tivesse regenerado uma mulher? Muito antes da Jodie. E tem um que é um pouquinho diferente, que é justamente esse dele, que chama Deadline. Isso aí. Que é um áudio contando a história sobre um cara escrevendo Doctor Who com o prazo chegando muito em cima. E esse escritor é justamente quem? Derek Jacob. Sim. É muito legal, né? Que como os atores eles já tinham participado de algumas coisas antes, né? Então é muito bacana. Outra coisa que aconteceu bastante aí nos bastidores, que foi uma coisa que parece que foi bastante exaustiva, foi sobre o goatee, a barba, o cavanhaque do mestre. Que é um elemento importantíssimo. Que é uma marca quase que é única, exclusiva do mestre, né? Tanto o Davis como o John Sim ficaram ali, né? Vamos botar? Não vamos botar. Vamos botar sim. Aí quando o Davis falava, vamos, aí o Sim falava, não, deixa. Aí quando o Sim falava, vamos sim, aí o Davis falava, deixa. E no fim eles decidiram
tirar. Não vai ter barbinha. Eu acho absurdo isso. Porém, o Eric também Roberts acho absurdo. também não tinha barba. Eu achava muito legal. Pois é. Tem outros mestres maravilhosos que não tem barbas, que não tem nem cabelo. É o verdade. cara do Alex McQueen. Então. Não tem nem barba nem cabelo, parece um golfinho, ele é liso. E a Missy, então, que é mulher? Ela tem uma bela cabeleira. Então, eu acho que é legal isso, porque a gente ficou muito com a imagem do mestre na série clássica de tipo, ele tem que ter o cavanhaque, Então, mas, por né? exemplo, na verdade, na série clássica a gente só tem 4 mestres, né? Porque, beleza, o Delgado tem cavanhaque, né? Isso virou a marca registrada dele. Aí quando a gente tem o Peter Pratt e o Geoffrey Beavers, uma caveira e o outro tá todo queimado, todo ferrado. Dá, né? Aí não tem cabelo, não tem nada, todo ferrado. Direito, Então, tudo bem, não conta muito. Quando tem cabelo, não tem pelo, não tem barba, não tem nada. Não tem nada. Quando vira o Anthony Hopkins, que ele rouba ali o corpo do Temas, ele fica... O Temas tinha um barbão, e aí quando ele rouba o corpo, ele fica com um cavanhaque. Por quê? Isso. Era meio pra emular o Delgado, porque claro. a gente sabe que o Delgado saiu de uma forma abrupta da série, porque ele faleceu e tudo mais. Sim. Aí quando a gente tem a volta ali com o Eric, ele não tinha. Não tem nada, lisinho. No universo expandido a gente vai ver que às vezes ele tem, às vezes ele não tem. Mas o fato é que o cavanhaque, ele virou uma coisa emblemática do mestre, porque cavanhaque geralmente é atribuído a vilões. Aí tem todo aquele lance de... Dos anos 70, aquela coisa. Até tem aquele lance do Star Trek, que é o universo espelho, onde quem é bom é mal, pode crer. O cara tem o cavanhaque ali, o Spock e tal. O cavanhaque, ele é atribuído a bons vilões. É verdade. Ou a maus vilões. Né? Eu uso os cavanhaque. Melhores vilões. É verdade. Eu gosto de usar cavanhaque. É verdade. Você daria um bom vilão. Daria um bom vilão. Inclusive, eu uso meu cavanhaque pro cosplay. Você faz o cosplay. É cavanhaque, o cavanhaque desenha bem o rosto. Eu gosto de cavanhaque. A barba de a maquiagem do homem. Exatamente. Como o Fred costuma dizer aqui. Muito bem, vamos para as últimas curiosidades. Peraí, eu entendi. Por que eles no final não deixaram o cavanhaque? Porque foi uma briga, eles tiraram? Não, eles decidiram que não, mas houve bastante discussão entendi. sobre. Vai lembrar aí que, curiosamente, né, o mestre do Derek Jacob, né, que a gente veio só um pedacinho aqui, o finalzinho dele, nos eventos prévios pra ele, que, enfim, foram lançados depois na série, mas pra ele é o passado dele, que é na guerra, ele tem cavanhaque. Sim, o Sir Derek Jacob fazendo o Mestre da Guerra é um cavanhaque branco. Sim, que é maravilhoso. Exatamente. E o John ele é bonito, né, cara? Não, ele é um senhor muito bonito. Ele é muito bonito. E o John Sim, né, a gente sabe que ele vai voltar depois. Sim, né, até vai voltar. Quando ele volta, ele tá de cavanhaque. Sim, e eu acho muito legal ele então de cavanhaque. Os dois fizeram mestre de cavanhaque. No fim das contas, na verdade. É engraçado porque o Sir Derek Jacob usa cavanhaque na vida real. Na vida real. Sim, ele usa sempre. A gente vê que em vistas ele tá de cavanhaque também. Mas, gente, é porque ele, como professor, não podia aparecer de cavanhaque. Senão ia dar muito na cara, né? Gente, pode crer, óbvio. pode crer. É isso, por isso que colocaram nos áudios. Sim. Muito bem, o ator John Sim foi o único que fez o teste para o papel de mestre. Passou na hora, né? Ele adorou porque os produtores sempre queriam botar ele na série e ele sempre quis participar também. Inclusive, ele assistia com o filho dele. Ele já sabia do que estava rolando na série. E tanto que quando ele foi filmar lá a cena da regeneração, do final, ele levou o filho pra ficar nos bastidores vendo a cena sendo filmada e tal. Legal. Então, assim, pra ele foi muito especial nesse sentido. Tipo, além dele estar muito feliz de estar em Doctor Who finalmente e num papel icônico, sim. Tinha essa ligação dele com o filho também. Então é muito bonitinho, sabe? E o John Cena é um puta ator, né? Vamos falar a verdade. Inclusive Live on Mars. Life on Mars. Sim. Que era o último trabalho mais proeminente dele na época que ele tava fazendo. E é maravilhoso. É muito bom. Life on Mars fazer um podcast. E ele não é o vilão, ele é o mocinho. E ele é ótimo de mocinho, ele é ótimo de vilão. Ele é ótimo de tudo, John né? Cena é foda. É isso. E para finalizar, Sir Derek Jacob já disse em entrevistas várias vezes ao longo de sua carreira que ele tinha 2 sonhos de atuação. Eu quero estar em Doctor Who e eu quero estar em Coronation Street. Em Doctor Who ele tá Doctor Who conseguiu, não, né? Ele tá até entrou. Hoje, porque tá nos áudios. Mas Coronation Street ele nunca conseguiu fazer. E em uma entrevista de 2007, ele disse que ele queria fazer tanto parte de Coronation Street de qualquer jeito, que ele embebedou um dos amigos dele que fazia a novela pra ver se ele conseguiu o papel. O amigo, Bradley Walsh. Olha aí, como realmente o Reino Unido tem pouca gente. O Reino Unido quase, né? Coronation Street é um novelão super antigo. Novela, gente, é novela. É tipo uma malhação britânica de época, né? É super. De época e muito mais velha que Malhação. Exatamente. É isso. Nossa, faz muitos anos que passa Coronation Street. De época. E aí, né, o Derek Jacob sempre quis participar e o Bradley Walsh, ele fez por 2 anos, né? E aí, um dia, o Derek foi lá e falou: te paga uma bebida, consegue um papel pra mim, cara. Te paga um mé. Pega aí, vai, pelo amor de Deus. Me ajude. Me ajude, pelo amor de Deus. Agora eu quero o Mestre da Guerra
e o Graham. Exato. Trocando uma ideia, tomando uma no pub. Eles já são amigos, gente. Tá tudo ali. Acho que não dá certo. Galera da fanart, quero essa arte Faz na minha isso aí. mesa. Até segunda-feira. Do mestre da guerra, da Derek Jacob, com o Bradley Walsh ali, o Graham. Isso. Tomando uma no boteco. Quero. Numa mesa daquelas amarelas da Brahma, sabe? De montar. É isso que eu quero na minha mesa. Mas é um pub inglês, não, mas cara. pode ser aqui, não tem problema. Pode ser um pub inglês também. Tá bom, pode ser bonito. pub inglês. E é isso, gente. Essas são as curiosidades cara, desse episódio que não só é incrível, mas como também é inesquecível, icônico e muito importante para a cronologia e o cânone da série. Sim, cara. E ele dá abertura pra muita coisa e o plot é bom, não tem barriga. É foda. Que episódio bom. Incrível, cara. De verdade. Já que você tá falando aí, você quer falar a sua nota? Tudo bem, eu posso dar minha nota primeiro. Dá sua nota primeiro. Fred Pavão, sua nota pra Utopia. De Hartnell a Whittaker. Sim. Só que dessa vez, eu vou puxar, eu vou ter que usar. Eu vou ter que puxar. Meu Deus do céu. Aquele coringa ali não. do baralho. Eu vou ter que jogar ali. Vou ter que virar minha carta armadilha aqui, porque eu não vou dar nem de Hartnell, nem nada, nem Hartnell, nem nada, nem Whittaker. E como ele tá falando de um arco aí, de um arco não, né? De um episódio com o mestre, eu não vou dar um curador. Nada mais justo. Eu vou dar um Valeyard para a Utopia. É super alto, cara. É a contraparte evil do curador. Meu Deus do céu. Que é um Valeyard, que é essa nota que excede, tá muito acima do 13, cara. Meu Deus do céu. É isso. Eu não consigo explicar. A minha explicação tá na empolgação da minha voz, assim como a atuação estava no olhar de Derek Jacob. Não é? A resposta tá na empolgação da minha voz em tudo que eu falei nessa hora e cacetada de podcast. É que a real é que você gosta demais do mestre também. Sim, cara. O mestre é um dos seus vilões favoritos, é por isso. O mestre bicho, eu gosto demais do mestre, sério. Sim, sim. Podia ter uma série só do mestre pra mim. Eu ia adorar assistir essa série. Aliás, os áudios só do mestre são maravilhosos. Sim. Escutar a voz do Derek Jacob já é muito familiar pra mim, porque eu escuto direto. Às vezes eu tô sem fazer nada, eu vou lá e reescuto. Sim. Porque ele é um baita ator, cara. Dr. Who me deu esse presente de me apresentar esse ator que eu gosto muito. Com certeza. Que hoje eu já consumo outras coisas dele. Não, ele é impressionante, gente. Eu gosto muito de Vistas, que é essa outra série que ele faz também, e tudo por conta desse episódio. Ele é um ator tudo shakespeariano. O pontapé ele é foda. Foi justamente Utopia. Eu tenho... Então, assim, o episódio é bom. Pra e caralho. eu sou apegado emocionalmente a esse episódio, então fica aí um Valeyard pra Utopia. Uau! Quero saber de você. Vai de Hartnell Whittaker, ou se quiser dar alguma outra coisa, pra Utopia. Olha, cara, eu achei que eu ia dar uma nota alta pra esse episódio, mas você realmente me surpreendeu. Lembra que eu falei que vai ser difícil fazer a média hoje. Lembra de Human Nature Film of Blood que eu falei, tem coisa aí que vai tomar nota alta também? Era justamente Utopia. Exatamente. Eu vou dar uma Whittaker. 13. Olha 13. Maravilha. O que faz a gente não conseguir ter média. É difícil ter média, mas impossível ter média. É a nota máxima dentro dos 13 doutores já existentes. Sim. Então, pra mim, é uma puta nota, 13 é enorme. São 14 ou 15, se você contar mãozinha também. Tem mãozinha, tem... Mas aí tem curador e Valeyard. Tem John Hurt, tem Valeyard, aquelas coisas. Mas assim, gente, o Whittaker é uma nota muito alta. A gente, super raro da Whittaker, ou mais do que isso, né? Eu guardo só por momentos importantes. Porque, de verdade, gente, Utopia é, sem sombra de dúvida, um dos melhores episódios, assim, real da série. Sim, é total. muito Utopia muito incrível, bom. Utopia incrível. Depois de tudo que a gente já falou aqui, é isso, tá justificado, sabe? Os episódios que eu vi em seguida também são incríveis. A minha nota, ela se baseia muito no tanto de grito que eu dei. E eu dei bastante grito. É sobre a empolgação, é sobre o que eu senti na hora que eu tava assistindo. E é maravilhoso. Quando você tá assistindo esse episódio, se você não tá gritando, berrando ou achando maravilhoso... Algo errado não está certo. É porque realmente você não gosta do mestre, ou sei lá, porque é realmente muito bom. Não, cara, Utopia... E show de atuação. Utopia ali é uma... Participações especiais. Como você fala, é o creme de la creme. É o puro creme do milho. É o puro creme da Utopia e da regeneração do mestre na tarde, roubada, Exatamente. cara. Exatamente. Se bem que ladrão rouba ladrão, 100 anos de perdão, né? Né? Tá tudo ali. Uma carga inteira de regeneração de perdão, né? Porque o doutor também roubou esse troço. Tá tudo ali. Mas, não, eu tô até meio assim, tô ofegante porque eu gosto muito. É verdade. Mas a gente quer saber de vocês, como sempre, como toda semana quando a gente vem aqui. Claro. O que vocês acharam de Utopia? Desse episódio aí que deixa a gente tão feliz. Maravilhoso. Qual a opinião de vocês? Vocês gostam, vocês não gostam? Vocês gostam do mestre como personagem? Conta pra gente aí. Pra contar, você sabe, porque tem aí todas as redes sociais, essa miríade de redes sociais, que você pode encontrar a gente, como a gente sempre diz aqui, no Facebook, no Instagram e no Pássaro, que vem regenerando ali, que é o Twitter. Com aquele brilhinho.
Qual é o usuário, Thaís? O pessoal seguir ali, pra ter certeza que tá seguindo. Vai lá, procure ver se tá seguindo. Qual é o usuário? Dr. Who Brasil. Dessa vez, nesse podcast, outra coisa ali, além de estar falando desse episódio que eu gosto tanto. Pois é, tem tivemos um fator extra de comemoração. Tivemos um landmark. Porque hoje, um pouquinho antes de começar a gravar, batemos finalmente 10 mil no Instagram. Estou muito feliz, cara. Estou muito feliz. Pessoal, a gente fez stories, a gente postou. Tá tudo lá. Eu tô felizaço. Vai lá ver. E por conta disso, vocês bem sabem, se você está ouvindo esse podcast na época do lançamento, antes de já ter saído o resultado do sorteio, pois é, vai haver um sorteio em breve, nos próximos dias. A Thaís vai montar ali. Vou montar tudinho, fiquem tranquilos. E para preencher ali esse formulário, você vai usar o quê? O swipe que a gente adquiriu com os 10 mil e vai concorrer aí a uma Barbie da Jodie, uma Barbie da 13ª Doutora. Que é linda, é incrível, é ridículo, é maravilhosa. E pode ser sua, se você for um seguidor e preencher o formularinho ali do swipe quando a Thaís colocar. É isso aí, certo? gente. Então, vem participar. Se você tá ouvindo no futuro, já rolou. Mas se você tá ouvindo a tempo, vai lá, vai no Instagram.com/Dr. Who Brasil, vê se você tá seguindo, espera até ali, fique de olho nos stories, porque no momento que a Thaís botar, você já preenche já tá e já lá. Começa a participar novamente. Estou muito, muito, muito feliz por batermos mais essa landmark. Essa meta. Nossa, muito obrigado por todos vocês que estavam nesse primeiro bolo dos 10 mil. E pra quem entra depois, gratidão, gente. Bem-vindo aí a mais de 10 mil seguidores. Porque 10 mil é só o começo, né, gente? Exatamente. Ainda mais agora que a série está na Globoplay. Sim, isso é uma outra coisa importante também, porque ontem, né, tivemos esse anúncio. A gente tá gravando esse podcast aí na terça-feira, né? Isso. Ontem, na segunda-feira, tivemos um anúncio maravilhoso aí que todas as temporadas da série moderna, mais os especiais, mais a série quando voltar agora no que vem, na 12ª temporada, estão garantidas para entrar no Globoplay. Ainda não entrou. Ainda não entrou, está mas via vai de fato entrar. Aí. Quando entrar, a gente avisa. E não só isso, né, gente? É um serviço de streaming que não é caro pra caramba, é R$19,90 por mês. Isso ainda tem um monte de coisa. E tem um catalogão, né? Tem várias séries fora do Doctor Who. Você também tem acesso a assistir coisas da Globo também. É uma vitória, gente. É uma vitória pra gente. A gente ainda vai falar muito sobre isso ainda. Pra ainda caramba. Mais quando voltar a temporada. Aí com vai ser incrível, certeza, com certeza. É uma semana só de coisas boas acontecendo. Nossa, né, tá acontecendo muita coisa boa, né? É finale de terceira temporada. Pois é. É Globoplay, é 10 mil, é swipe, é promoção. É tudo, cara. Maravilhoso, cara. Então, assim, pra ficar por dentro, como você gosta de falar, a gente já falou das redes sociais e tudo mais. Cheque aí, veja se você está seguindo a gente, se você está assinando a gente, ou você está só tendo que esperar. É verdade. Porque assim, toda semana, 2 vezes por semana tem podcast. Quarta e sexta. Você espera a gente soltar nas redes sociais para poder escutar, ou você já escuta na hora que ele sai? Porque se você está assinando o feed... Já vem, ó. Na hora que o podcast sai, já ele tá chega lá. para você. Para assinar é fácil, tem um monte de lugar. Você pode usar o RSS para assinar aí pelo seu agregador favorito. Tem no Google Podcast se você usa, tem no iTunes se você usa. Se você prefere o Spotify, é só procurar lá e começar a seguir. E sempre que a gente soltar podcast, você recebe na hora e começa a escutar. E vem aqui pra esse after show, vem aqui pra esse bate-papo legal que a gente tem sobre essa série que a gente ama tanto, que tá acontecendo tanta coisa boa. É agora, isso aí, dias. Gente. É só certo? Chega certinho do forno, já quentinho, já... Só maravilha. Maravilha. Falando em maravilha, sexta-feira a gente tá de volta, hoje é quarta-feira, pra você que tá ouvindo o lançamento. Normalmente, sextas-feiras são o quê? Review da série clássica. Só que essa semana a gente vai fazer um pouquinho diferente. Por quê? A gente vai mudar um pouquinho as regras. Sexta-feira nós vamos revisar o finale da terceira temporada aí, os dois, o episódio 12 e o episódio 13 dessa temporada. Por quê? Exatamente. Porque na outra semana vamos fazer uma pausa tanto nos reviews da série moderna quanto da série clássica, porque na outra semana vamos finalmente começar a revisar os anos 2 dos quadrinhos da Titan. É que é ano 1 pro não doutor, né? E aí depois que a gente vai revisar Supremacia do Cyberman, que está no Brasil, quem tá lançando é a Panini, e foi traduzido por ninguém menos que Thaís Alves. Eu mesma! Sim, então assim, a gente vai dar uma pausa aí aqui nos reviews da série, assim que a gente fechar a terceira temporada, pra começar a revisar só quadrinho, pra todo mundo poder ler Supremacia tranquilão, sem perder nenhum fato que aconteceu aí no ano 1 pro nono e pro ano 2. Pois é, gente, já vindo com bagagem. Todo mundo tranquilo, todo mundo aproveitando o Dr. Maravilhoso. Who ao máximo, porque muita coisa maneira tá acontecendo. Com certeza! Sim, cara, muito obrigado. Você que tá ouvindo a gente aí mais uma quarta-feira, ou se você tá outro dia, em qualquer outro dia. Muito obrigado por estar aqui revisando esse episódio maravilhoso com a gente. Até nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou! Falou! Tchau, tchau! Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos,
Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira, Otávio Ferraz, Cássio Reim Félix, Alexandre Brito e Bruna Cristina. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.